Boa noite, na paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma live de leitura da Palavra de Deus. Eu vou chamar meu irmão Carlos Xavier e nós já começamos daqui a pouquinho. Tá? Olá, tudo bom, meu irmão? Boa noite, Silvio. Como vai, querido? Tudo bem? Paz, uma alegria estar aqui com você. Alegria minha. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Então tá bom. Eu tenho feito live sem microfone porque eu tenho ficado bom, mas dizem que com o microfone fica melhor, né? É verdade, mas tô te ouvindo bem, tá bem tranquilo. Então tá bom. Então, pessoal, nós estamos aí desde 1º de janeiro, né, fazendo a leitura coletiva da Bíblia. Hoje estamos em número 27, 29. A gente tem sempre feito a live de dois em dois, porque o Instagram permite, mas também porque Jesus mandou, né? Façam tudo de dois em dois, pelo menos, né? E a gente tem convidado irmãos de vários lugares do país e hoje é uma alegria estar aqui com o Carlos Xavier, que brevemente apresentar um pouquinho ele, mas vou deixar ele se apresentar. Procurando sobre a origem dos manuscritos bíblicos, né? Eu conheci o professor Hugo Pickering no site dele e depois do YouTube. E naquela época também procurando, achei o Teodidatas. E aí foi uma surpresa, né? Porque eu achei não só uma excelente explicação sobre os manuscritos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, como também outros conteúdos muito ricos, né? Então, é uma alegria estar compartilhando com você. Deixar você se apresentar também, Carlos. Depois a gente começa com uma oração. Tá bom, muito obrigado, Silvio. É, Obrigado pelas palavras, né? Mas é isso, eu sou cristão há mais ou menos uns 20 anos já, né? É, Tive uma experiência de conversão realmente bem significativa já com mais ou menos 20 anos, então você já faz as contas e já sabe quantos anos eu tenho mais ou menos. Os meus cabelos brancos denunciam um pouco também já. Mas eu tenho, desde a minha conversão, me dedicado ao estudo da Bíblia, né? Ao estudo do grego, do Novo Testamento, inicialmente. Tem até um curso lá no Teodidatas, agora de grego também, né? O Silvio tem feito também, né? É, Isso. e, e conheci nesse apreço pelo texto do Novo Testamento, conheci o trabalho do Dr. Pickering, me tornei amigo dele, né? E uma das coisas que eu procurei fazer no Teodidatas, quando o canal surgiu, foi ajudar a difundir o trabalho dele e até a tornar o trabalho dele um pouco mais acessível, inclusive explicando alguns conteúdos, algumas coisas que são assim pré-requisito para compreender a própria questão da história do texto, da história da crítica textual, né? Então, mas além disso eu tenho estudado aí teologia também de forma autodidata ou teodidata, melhor dizendo, né, de acordo com o contexto, baseado ali em 1 Tessalonicenses 4:9, João 6:45. E por isso eu tenho o canal, enfim, já tem 270 vídeos lá. Eu tenho um outro canal também, que é o Direito Sem Juridiquês, que Sim. tem mais ou menos a mesma quantidade de vídeos, mas tem uma quantidade bem mais significativa de inscritos. Mas ao todo já estou com 100 mil inscritos nos dois canais, né? Em épocas de internet, isso passa alguma sensação de autoridade. Mas a minha área de formação original é o direito, né? A minha área de atuação profissional é o direito, mas em razão da minha caminhada como cristão, tenho esses interesses ao longo do tempo aí, e agora inclusive até estou cursando teologia, me encaminhando para o final do curso, né? Mas esse mais ou menos sou eu aí. Muito bom. E é uma coisa que o Senhor tem me mostrado, né, Carlos? Como é uma alegria a gente encontrar irmãos de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é língua, mas em especial como é uma alegria encontrar irmãos que têm sede, né? Sede, fome da palavra e o ministério do mestre, né? Quer dizer, de ajudar os outros a compreenderem um pouquinho mais, né? Eu me identifico muito com isso também, né?
com toda a humildade, mas reconhecendo, ainda não tenho o seu nível, mas comecei o curso de grego justamente para entender um pouquinho mais. Antes finalizei outros cursos, agora eu vou pegar firme mesmo, né, pôr em dia aí o curso de grego. Mas é isso. Então hoje nós vamos ler número 27 e 29. O objeto desse projeto é que mais e mais pessoas, não só esse, como o Caminhando pela Bíblia, como o Aaron Walker, o próprio você, né, Carlos, também tem incentivado o pessoal a fazer a leitura anual ali pelo YouVersion, né? E muitos outros grupos. Eu acho que esses grupos que incentivam a leitura bíblica, a gente tem que se unir cada vez mais. O bom de ler sempre na mesma página é que a gente pode estar discutindo os mesmos assuntos. Mas existem muitos planos diferentes e todos são interessantes, né? Te convidar a fazer uma oração, a gente apresentar a nossa reunião para o Senhor hoje. Amém. E os nossos irmãos sejam bem-vindos aí, estão chegando aos poucos, né? Amém. Vamos Você faz orar, oração, então. irmão? Faço, sim, claro. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos nesta noite. Nós dedicamos esse tempo a Ti. Te agradeço, Pai, pela iniciativa do Silvio e dos irmãos que têm se dedicado a tornar a leitura da Tua Palavra um hábito e que essa iniciativa possa alcançar muitas pessoas e, de fato, contagiar, no bom sentido, muitas pessoas. Pedimos que Tu nos concedas graça nessa noite e que Teu Espírito Santo nos dirija em tudo que vamos fazer aqui, em especial na leitura da Bíblia e no compartilhar depois. Toda a glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente tem feito a leitura, né, sistemática mesmo. Então, vamos ler 27, 28 e 29. Mesmo quando é genealogia, quando é contagem como em números, né, teve os 2 censos, porque é aquela ideia, né, de caminhar por toda a Bíblia. Às vezes um nome faz sentido e algumas ideias são brilhantes, né, como o Senhor tem deixado para nós. Então, nós temos 3 capítulos. Você quer ler o 27, eu leio o 28, depois você lê o 29? Pode ser. A gente tem feito assim, a gente lê direto, né? E depois no comentário a gente interage com o pessoal se perguntar alguma coisa e livremente vamos abordando um tema ou outro. E como já combinamos aqui também o Carlos e eu, a gente vai dar uma ênfase, até baseando o conhecimento de teologia do Carlos, como também o conhecimento da área de direito, sobre as leis morais, civis e cerimoniais, né? Então a gente vai dar, depois que a gente abordar um pouquinho do conteúdo dos 3 capítulos, a gente vai comentar isso também, né, Carlos? E é bom que esse texto ilustra bem, inclusive, esses três contextos, esses 3 conceitos, eles servem bem para ilustrar. Então ficamos com um texto bom aí para aprofundar um pouquinho mais no conhecimento bíblico e nessa explicação teológica aí que temos aí por trás, né? Perfeito. Vamos à leitura? Vamos lá então, Números 27. E chegaram filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo,
assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. No capítulo 28, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para que me oferecê-las a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin, para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como ofertas de alimento de manhã. E como a sua libação, o oferecerás em uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, misturadas com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 novilho. E 2/10 de flor de farinha com azeite em oferta de alimentos para 1 carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho,
e 2 décimas para um carneiro. Para um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto de manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto que se oferecerá, isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto um cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas partes para um novilho, 2 décimas para um carneiro. E 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos e sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E sua oferta de alimentos e suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além dos holocaustos contínuos e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia,
8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E na sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos, as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Amém. Leitura feita, né, irmão Carlos? Então, temos aí alguns irmãos com a gente, sejam bem-vindos, né? Vamos, então, aos comentários, né? Aí, no capítulo 27, a gente tem algumas coisas bem interessantes, né? Sim, sim. Já no 28 e 29, uma sequência de sacrifício que fica até, no primeiro momento, bastante, né? É verdade. Mas note que até nessa última parte do capítulo 29, né, a forma como os sacrifícios são construídos ali, especialmente no que diz respeito à festa dos tabernáculos, né, vai decrescendo o número de novilhos, né, mas o resto todo vai se mantendo idêntico. Então, se você perceber, nesse momento, além de lei, você tem poesia também, porque tem uma métrica, né? Então, essa é uma característica muito interessante do Antigo Testamento. Mas, Silvio, se me permite, só queria dar um passo atrás antes para a gente lembrar de algumas coisas que imagino que vocês já tenham até comentado, né? Mas eu acho que a primeira coisa importante para a gente até entender melhor essa passagem é a gente posicionar o livro de Números dentro da Torá, dentro do Pentateuco, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então a gente sabe que tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e vocês têm feito essa leitura na sequência, né? Então, à medida que vai lendo, vai percebendo também as nuances e as características de cada livro, né? O nome desse livro também, imagino que já tenham comentado, né? Números é uma alusão ao censo que é feito ali no começo, né? Vem do nome grego dele na Septuaginta, né? Mas na Bíblia hebraica, na Tanakh, ou na própria Torá, né? O nome é no deserto, que é uma alusão à 5ª palavra do livro, né? Então, é o que aconteceu no deserto. É a parte da narrativa das peregrinações no deserto após a saída do Egito, né? O livro de Êxodo tem muita narrativa da parte da vida de Moisés e da saída do Egito, e aí depois entra a lei, né? Na segunda parte do livro é lei, narrativa e lei. O livro de Levítico é praticamente lei. Números tem também essa característica que é semelhante à do Êxodo, que é narrativa e também uma retomada da lei. Aqui nos versos 28 e 29 a gente percebeu, nos capítulos 28 e 29, desculpa, né? A gente percebeu essa retomada da lei. Por quê? Porque aqui a gente tem aquele episódio de Moisés subindo no mundo para ele. Olha a terra, você não vai entrar. Então aqui nós já estamos no final dos 40 anos da peregrinação. Então aqui Moisés está preparando o povo para entrar na Terra Prometida sob a liderança de Josué. Isso a gente vai leu bem claro no próprio capítulo 27, né? Depois daquela questão relativa à herança das descendentes lá de Manassés, né? Então é muito interessante porque nessa peregrinação de Israel pelo deserto, até o tema-chave do livro, segundo Warren Wiersbe, que é um teólogo, um comentarista bastante conhecido, né, é o fracasso do homem e a fidelidade de Deus. Então, Israel fracassou.
aquela geração inteira pereceu no deserto. Nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entrariam na Terra Prometida. O próprio Moisés, né, apesar de ser o líder escolhido, ele fracassou, porque em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha. Né? É o que Deus lembra ele do capítulo 27. Mas o que acontece é uma preparação para a entrada em Canaã, e por isso que Deus então lembra aquelas festas, todas aquelas festas, né, todos os sacrifícios e as festas, né, para que o povo se mantivesse fiel naquelas prescrições que são prescrições de natureza cerimonial, que são prescrições de natureza ritual, que tem um sentido muito importante na lei do Antigo Testamento, o sentido da fidelidade, da manutenção da fidelidade a Deus, mas um sentido de apontar para Cristo, né? Uma coisa importante também desses capítulos no seu contexto imediato, vocês devem ter lido isso ontem, né? É que esses fatos ocorreram logo após a inserção daquilo que o Novo Testamento chama de a doutrina de Balaão no meio dos filhos de Israel. Quer dizer, o Balaão não conseguiu profetizar contra os israelitas, mas o próprio Apocalipse, Pedro, também na sua primeira carta, nos dizem claramente que não é à toa que logo depois da tentativa frustrada, ali no verso 25, acontece aquele episódio com os moabitas. Foi o próprio Balaão que ensinou Balaque a lançar tropeços contra os filhos de Israel. É o que Pedro escreve na sua segunda carta, se não me engano. Então, o que nós temos? Nós temos uma corrupção daquele povo ali. Ele já era um povo que estava corrompido pela sua desobediência, pela sua obstinação, mas ali a gente tem o adultério, não apenas o adultério espiritual, mas não é bem um adultério físico, né? Porque eles casam com mulheres que não poderiam casar, casam com as mulheres, com as descendentes de Moabe, e com isso eles se entregam à idolatria. Depois do incidente que tem lá no capítulo 26, né? Aqui então é um momento de realmente enfatizar a purificação, né? E aí por isso é que Deus traz a memória, em especial no capítulo 28 e no capítulo 29, aquelas festas, para que essas festas não fossem abandonadas, não fossem deixadas pelo povo de Israel, para que eles se mantivessem fiéis. A fidelidade à lei, nos aspectos moral, civil e cerimonial, era o que determinaria na entrada da Terra Prometida a bênção, né? Porque Israel é o povo da aliança. Israel é o povo da aliança, porque essa aliança foi feita com eles para que, por meio deles, viesse o Messias para abençoar todas as nações, né? Então, no livro de Números, a gente tem diversas coisas que fornecem uma tipologia, que nos apresentam tipos de Cristo. Na parte da narrativa, por exemplo, a gente tem vários tipos. Só lembrando que é um tipo, né? Um tipo, nas palavras de João Crisóstomo, é uma profecia expressa em termos de coisas. Então, não se faz uma profecia propriamente dizendo o Messias virá, ele morrerá pelos pecados de todos, mas acontecem coisas e essas coisas têm um caráter profético, né? Todas elas aqui apontando para Cristo. Vocês passaram por elas aí ao longo dessa leitura, né? A novilha vermelha, a água da pedra, a serpente de bronze e por aí vai, né? Aqui, quem seria esse tipo de Cristo, vamos dizer assim? O próprio tipo de Cristo no capítulo 27 é Josué, né? Porque Moisés representa a lei, né? A impossibilidade da lei e especificamente a proibição de Deus a que Moisés entrasse na Terra Prometida representa a insuficiência da lei, e aí o povo precisa de Josué para liderá-lo. E Josué, o próprio nome, na verdade, é o mesmo nome em hebraico, né? Yeshua. Josué é o tipo de Cristo ali no capítulo 27. Já no capítulo 28 e 29, toda a tipologia apontando para Cristo, para a nova aliança, para a igreja, está exatamente na lei cerimonial que é retomada ali, naqueles sacrifícios, naqueles rituais, naqueles dias santificados e naquelas festas, né? E é muito interessante ler todo esse capítulo 28 e 29 junto com a leitura de Hebreus, né? Então, por quê? Porque você fica cansado até. É tanto novilho, é tanto bode, é tanto... Aí você vai lá para Hebreus 8 e ele vai dizer, ó, o sangue de bodes e cordeiros não pode
O sangue de bodes e touros não pode perdoar de pecados. Tudo isso tinha o objetivo de apontar para Cristo. Então, essa leitura é uma leitura interessante. De repente, de aconselhar o pessoal aí amanhã a dar pelo menos uma folhada no livro de Hebreus, talvez ali nos capítulos 7, 8, 9, até o 10, né? Fosse interessante para retomar a tipologia aqui nessa passagem, né? Mas eu acho que é bem importante, é um conceito central, né? São conceitos centrais. Eu perguntei para você mais cedo, né, Silvio, se já tinham mencionado nesse estudo de números, né, ou do Pentateuco, a questão das 3 leis que a gente encontra na lei, né? A lei é o nome desses 5 livros, né? Mas essa lei tem mais do que uma lei só. Na verdade, na lei você tem muita narrativa. Gênesis é quase todo narrativa, grande parte de Êxodo é narrativa, a segunda parte é lei. Números também é uma mescla de narrativa e lei, tirando Levítico e Deuteronômio, que tem... Deuteronômio também tem narrativa, porque Moisés reconta a história e depois reforça a lei, né? Com vistas à entrada na Terra Prometida, como a gente estava mencionando antes aqui. Mas a gente tem 3 tipos de lei, é importante ter isso em mente quando vai ler o Antigo Testamento, quando vai ler esses 5 primeiros livros em especial, para não fazer confusão, para não achar que está lendo alguma coisa que se aplique a você, ou para entender como que aquilo se aplica a você, mediado pela nova aliança, mediado por Cristo, né? Então a gente tem a lei moral, vamos falar em ordem de importância, assim, né? Talvez. A lei moral, essa é a mais importante. Qual que é a segunda? Bom, aí eu já não sei, mas vou colocar aqui a lei cerimonial e a lei civil, tá? Começando pela lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é aquela que revela a própria natureza santa de Deus, tá? Então essa lei, ela é eterna, ela é imutável, ainda que ela mesmo não seja o caminho para a justificação do homem. A justificação do homem está em Cristo. E a própria lei moral, juntamente com o restante da lei, aponta também para a falibilidade da nossa carne e a necessidade que temos de salvação e justificação em Cristo. Mas essa lei contém preceitos que são eternos, que não mudam, e que são até desenvolvidos ao longo da Escritura. A lei moral do Novo Testamento é ainda mais elaborada do que a lei moral do Antigo Testamento. É só você comparar os preceitos morais do Antigo Testamento com o Sermão do Monte, por exemplo, né, em que Jesus vai além. Mas então, quando o pessoal fala em lei moral, ela tem pelo menos 2 características, né? A lei moral, ela não tem uma sanção específica, né? Porque até o que define uma norma jurídica, né, é a presença de uma previsão geral e de uma sanção, de uma consequência. No direito penal é a pena, né? Mas as leis morais, quando você encontra elas no Antigo Testamento, é até fácil de identificar porque não tem uma sanção imediata prevista para ela. Então, se você for para os 10 mandamentos, por exemplo, é isso que você tem, né? Não terás outros deuses além de mim, eu sou o Senhor teu Deus, só a mim adorarás, não matarás, não furtarás. Em outros lugares, Deus vai dizer o que vai acontecer com quem matar, com quem roubar, mas ali ele não diz. Por quê? Porque ele está revelando um princípio moral que é eterno, que revela o seu próprio caráter, né? Normalmente, por isso, o pessoal identifica a lei moral nos 10 mandamentos, mas a gente precisa ter cuidado aqui. A lei moral não está limitada aos 10 mandamentos, nem existe essa correlação total. O pessoal apela para os 10 mandamentos pelo valor retórico, pelo valor assim, de conhecimento que se tem dele, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o sábado, por exemplo, não é uma lei moral imutável, né? Nós, como cristãos, o Novo Testamento vai nos ensinar bem isso, então a gente tem que entender qual é o sentido do sábado ali, até tipológico, no sentido do descanso, né? De Cristo como nosso descanso. Você pode entender até outras aplicações até de natureza higiênica, né? De saúde do trabalho, que a gente precisa descansar um dia, tudo isso faz muito sentido, mas a gente não pode tornar o preceito do sábado como algo absoluto, imutável, sob pena de fazer uma leitura equivocada dos próprios 10 mandamentos, não da lei moral, mas dos próprios 10 mandamentos. E a prova que a lei moral do Antigo Testamento não está limitada aos 10 mandamentos é que os 2 maiores mandamentos não estão entre os 10. Porque Jesus mesmo vai dizer quais são os 2 maiores mandamentos em Mateus 27,
37 a 39, né? O maior mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, a Shema, né? Que está em Deuteronômio 6. Você até pode entender que o primeiro mandamento é um reflexo disso, né? Lá em Êxodo 20, mas está em Deuteronômio 6. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 19, 18. Então, a própria lei moral, a gente tem que cuidar que ela não está limitada aos 10 mandamentos, elas são os valores. Você pode até identificar o valor moral, o preceito moral, por trás de uma lei civil, ou até mesmo de uma lei cerimonial, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e entender o valor e a importância da lei moral. A gente pode dizer que os outros dois tipos de lei passaram, né? No sentido de que eles não são mais aplicáveis para nós porque eles tinham uma função. Quando Jesus diz que passará o céu e a terra, mas não passará nenhum iota ou qual é a outra? Tio, né? Um tio, ou estava tentando lembrar no grego, nenhum jota ou um tio da lei, nenhum traço ou uma linha da lei, um ponto da lei. Ele está querendo dizer que toda a lei vai se cumprir e se cumprir nele. E, adicionalmente, que a lei moral permanece demonstrando o caráter e a santidade de Deus, né? Mas os outros dois tipos de lei, né? A lei cerimonial, a gente pegou aqui praticamente só a lei cerimonial em números 28 e 29, né? A lei cerimonial, ela disciplinava o culto na antiga aliança, com os sacrifícios, as festas, os dias santificados, adoração, né? Os rituais de purificação. Ela dizia como deveria ser feita aquela adoração, o culto, o serviço a Deus. Seja no que diz respeito à própria purificação do povo, à purificação dos sacerdotes, às ofertas que deveriam ser apresentadas, o motivo, a ocasião para apresentar aquelas ofertas, os dias que deveriam ser observados, tudo isso. Todo o objetivo dessa lei a gente pode resumir em apontar para Cristo. Então são tipos, né, que vão mostrar que todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, tudo isso tinha o objetivo de preparar o caminho para a vinda do Messias, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, passagens como Números 28 e 29, a gente precisa entender o valor disso, apontando para Cristo, entender que, puxa vida, às vezes parece até essa quantidade de sacrifícios aqui da festa dos tabernáculos é um negócio que quase nos tira o fôlego, né? Então a gente tem que entender que realmente era um fardo pesado em razão do pecado, mas era a forma de adorar a Deus. E a gente tem que lembrar também que o povo de Israel, se permanecesse obediente, ele seria abençoado com prosperidade, e a prosperidade ela tinha em vista também isso, né? Nesse contexto da antiga aliança, né? Nessa dinâmica que Deus estabelece na antiga aliança para moldar o caráter e a própria estrutura mesmo daquele povo, né? Então ela tinha esse objetivo de apontar para Cristo, e é por isso que ela foi superada na nova aliança. Esse é o argumento de Hebreus, esse é bem específico, a questão dos rituais. Esse é o argumento de Gálatas, né? Enfim, então a gente já viu a lei moral, a lei cerimonial, e a gente tem também a lei civil ou judicial, que tinha por objetivo regulamentar a vida civil de Israel mesmo, enquanto comunidade política. Era a Constituição, né? Era a Constituição, era o Código Civil, era o Código Penal deles, muito mais simples que a nossa Constituição, que a nossa Código Civil, Código Penal, né? Mas com os princípios. E, inclusive, uma coisa importante que a gente tem que entender é que a própria lei não tinha, a lei civil mesmo, ela não tinha um objetivo de ser taxativa. Ela modelava situações para serem aplicadas, né, na vida civil. Tanto que, por exemplo, se chegou numa situação em razão da herança, né, porque a terra pertence ao Senhor, mas ela tinha que ficar dividida entre as 12 tribos, ou as 12, porque daí entra Manassés e Efraim, e daí Levi não tinha terra, né? Entre as 12 tribos, mas teve uma situação ali que não estava prevista na herança, né? Um sujeito morreu e não deixou filhos homens. E aí as mulheres foram dizer, não é justo que se perca a descendência do nosso pai. Moisés levou a questão ao Senhor, e o Senhor disse, realmente elas têm que ficar com a herança
do pai. Isso gerou uma segunda questão que vai aparecer lá em Números 36. Então, o que eu quero dizer? A própria lei cerimonial, a própria lei civil, judicial, ela não tinha esse objetivo de ser exaustiva, né? Mas ela poderia ser modelada ou por consulta direto a Deus, que era como Moisés fazia, e é muito melhor assim, né? Ou por aquilo que a gente chama de jurisprudência, né? E daí até surgiu o Talmud, né? Enfim, toda aquela compilação de interpretação dos rabinos sobre a lei, mas é que a gente precisa entender dessa lei que é judicial, que é bem clara, ó, aconteceu isso, vai acontecer aquilo, o boi chifrou, ele vai morrer, vai ter que pagar o boi para o outro, sabe aquelas coisas que tem. Essa lei, ela visava regulamentar a vida de Israel como uma nação, assim como a gente tem o nosso Código Civil, as nossas leis podem ser, inclusive, injustas, né? Essa lei a gente sabe que não era injusta porque ela foi entregue por Deus, né? Mas a lei dos povos aí pode ser injusta, mas o que acontece? Cada povo tem a sua história, está situado no tempo, no espaço, tem um contexto, tem uma cultura, e é essa história, essa cultura que acaba modelando essas leis civis. A lei civil foi modelada por Deus dentro do contexto da cultura de Israel, aquele povo que saiu do Egito, que era escravo, e que estava passando pelo deserto e iria entrar na terra prometida. Então, isso é importante a gente entender. Tá? E aí, em Números 27, 1 a 12, como eu mencionei já, né, você tem uma questão que é específica da lei civil, né, da lei civil ou judicial. Mas você tem um princípio moral por trás ali também. Esse princípio moral é a igualdade entre homens e mulheres na perspectiva de dignidade. Né? É um princípio moral de preservar o nome ali daquela família, né? De entender que existe uma história que a gente precisa honrar, preservar, mas especialmente essa questão da dignidade em termos de ou da igualdade em termos de dignidade entre homens e mulheres, que é algo que a gente vai pegar lá em Gênesis 1:27, homem e mulher os criou, é algo que o Novo Testamento vai nos ensinar em Gálatas 3:28, em Cristo não existe macho ou fêmea, né? Então isso a gente precisa perceber bem. Existe um valor moral, um preceito moral por trás dessa questão civil específica. É assim que a gente tem que modelar os direitos de herança no Brasil, por exemplo? Não vai ficar muito longe disso aqui, né? Assim, nessa questão da ordem de sucessão hereditária, como a gente tem ali o irmão, se não é filho e tal, e por aí vai, né? Mas a gente não é obrigado a modelar assim, né? Porque isso decorre do nosso contexto e tudo mais. Então essas relações são muito importantes, né? Para da gente entender lei moral, lei cerimonial e lei civil ou judicial. No começo a gente tem um exemplo de lei civil ou judicial, né, com a questão ali da herança, e depois, como a gente tem falado, né, os capítulos 28 e 29 trazem preceitos cerimoniais de sacrifícios e de festividades. A gente tem que ler toda essa passagem de forma tipológica, aprontando para Cristo, para a nova aliança. Eu não acho producente, particularmente, ficar pegando cada detalhezinho, cada elemento do sacrifício, cada número de coisas a ser sacrificada e ficar buscando simbologia ali. Tem gente que faz isso é uma interpretação alegórica. Eu acho que isso é ir além do propósito do texto, tá? Eu respeito os irmãos que fazem isso, mas eu particularmente não acho que é contraproducente, porque a gente acaba se perdendo daí nas alegorias, se perdendo, e aí fica muito subjetivo, cada um traz a sua... Deus pode falar por conta de uma coisa? Pode, claro. Mas talvez, será que é isso que a palavra de Deus, enquanto mensagem, está querendo nos transmitir? Por exemplo, como é que a gente pode modelar todas essas ofertas e festas numa perspectiva do Novo Testamento, usando o princípio da analogia da Escritura, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Ofertas diárias. Todo dia tinha sacrifício. Nós não temos que nos apresentar todos os dias a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. A gente pode tirar uma lição. Puxa, então, no começo do dia, no fim do dia, né? Tem gente que, inclusive, com base nisso, se esforça por fazer os seus devocionais, a sua oração, assim, não como uma regra, mas entendendo que nesses sacrifícios diários de manhã e à noite, né, tem
alguma coisa que precisa ser cumprida por nós. Eu gosto de ser um pouco mais dinâmico e menos estático nesse tipo de interpretação. Eu entendo que a gente tem que se apresentar diariamente a nossa própria vida como um sacrifício a Deus, né? Apresentando a Deus sacrifícios de louvor, como diz Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, as ofertas do sábado, né? Que aí já são as ofertas do dia do descanso. Será que isso não pode apontar para Cristo, né? Para o seu sacrifício, para o descanso que nós temos em Cristo, lembrando que ele no sábado mesmo descansou, né, e ressurgiu no primeiro dia da semana. As ofertas mensais, enfim, daí a gente tem esses 3 tipos de ofertas, né? Aquilo que você faz todo dia acaba se transformando numa prática, isso aponta para ciclos, né? Isso aponta para uma vida que está completamente na presença do Senhor. E aí a gente tem aquelas 5 festas. A Páscoa, é muito evidente a tipologia, né? O Cordeiro Pascal, mas os pães sem fermento também, que a gente tem lá em 1 Coríntios 5, em 1 Coríntios 10, o fermento é o pecado, é a hipocrisia, não, deixar isso de fora da nossa vida, né? Tem a festa das semanas, o Pentecoste, quer dizer, aponta para o surgimento da igreja, é uma festa que fala da própria igreja, né? É uma festa, é um tipo que nos aponta para essa nossa vida em comunhão, para essa nossa vida em comum na presença de Deus. Tem a festa das trombetas, que talvez aponte aí para o fato de que um dia vai soar a trombeta e tudo vai acabar, né? Estaremos sempre na presença do Senhor, o valor escatológico dessa festa, né? Os israelitas estavam sempre atentos ao soar de uma trombeta. Nós também temos que estar atentos para o retorno do nosso Senhor, né? Então, talvez a gente possa fazer uma ligação. Nesse sentido, até, Carlos, eu acho que nós, pelo Novo Testamento, nós não temos a obrigatoriedade de guardar as festas. Não. Mas, na verdade, se a gente, em cada época do ano, na própria época da festa judaica, a gente lembrar do sentido dela e trazer isso como uma meditação, uma oração, às vezes até um jejum, né, uma consagração, isso é edificante. Quer dizer, a gente está sempre, ano após ano, nas mesmas épocas, voltando a temas que estão no coração de Deus. Perfeitamente. Não vejo ser cerimonialmente aquela festa com aquele ritual. Mas o sentido dela, eu acho que isso é uma coisa que a igreja perdeu. A gente acaba tendo carnaval gospel, festa junina gospel, e não tem as festas de se amoldando ao mundo, nem né? dando um sentido, nem ressignificando aquelas coisas do mundo direito, né? Mas se amoldando ao mundo. O próprio Natal, e deixando... não tem evidência de nada, né? Essa é uma reflexão muito interessante. Silvio, porque eu vejo assim, se nós tivéssemos essas coisas como hábito, né? Não teria problema nenhum que elas apontassem para o verdadeiro sentido e que a gente usasse isso como um caminho devocional para crescermos em compreensão, em comunhão com Deus, entendendo que não é aquela festa em si, ou aquela data, ou aquela comemoração em si que vai promover a nossa comunhão com Deus, como era o contexto da antiga aliança, né? Nesse sentido, eu não vejo problema nenhum em, de repente, fazer algum tipo de cerimônia, ou de celebração, ou de, sei lá, fazer qualquer coisa, fazer uma postagem na época um post na época desses eventos, né? Apontando, lembrando e tal. Eu acho que é uma coisa bem tranquila. O que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente começa a caminhar por essa trilha, é uma linha muito tênue, em razão da estrutura do ser humano, de fazer um retorno àquela antiga aliança, cair no legalismo. Então, não existe esse problema, o problema não é um problema em si, né? Inclusive, Paulo trabalha isso, essa questão dos hábitos, né? Das tradições mantidas pelos judeus, não num aspecto mais teológico, não num aspecto soteriológico, mas os cristãos judeus mantinham algumas tradições, e isso gerava alguma dose de conflito na igreja em Roma. Paulo trata disso no capítulo 14 e no capítulo 15 da carta aos Romanos. Aliás, amanhã vai ser um vídeo sobre o capítulo 15. Até nesse nosso compartilhar aqui, lembrei disso e indico o vídeo do
capítulo 15 de Romanos lá no Teodidatas. Mas então realmente essa festa das trombetas, ela nos lembra que no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, que nós temos que estar sempre atentos, né, para o retorno do nosso Senhor, para o soar da última trombeta, quando vamos nos encontrar com o Senhor e estar para sempre com Ele, como Paulo afirma lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Nós temos o dia da expiação, que era o dia mais significativo, o dia do perdão, o Yom Kippur, né? Aquele dia em que realmente o povo tinha que se afligir, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aí a gente não tem como não lembrar de Hebreus 7, né? Que Cristo entrou como sumo sacerdote uma vez para sempre, e nos convinha, era-nos necessário um sumo sacerdote desse tipo, santo, separado dos pecadores, feito mais sublime do que o céu, Hebreus 7, 25, capaz de salvar completamente, perfeitamente, ou salvar até o fim total, eis to panteles, como a gente estudou no curso de grego, né? Aqueles que se aproximam, por meio dele se aproximam a Deus. Então esse talvez é o centro de toda, porque era mesmo, né, no ano, né, no ciclo hebraico, ele era o centro, né, porque era o dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, iria se apresentar, levando o sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado do povo. O bode emissário ia ir para o deserto, né, carregando o pecado. Então, assim, nos aponta para Cristo, né? E nós temos também a festa dos tabernáculos, que também nos aponta para o fato de que Cristo tabernaculou entre nós, né, que nós somos santuário do Deus vivo, né, e é uma coisa interessante que, apesar de todo esse alerta de Moisés, a gente vai ter lá no livro dos reis, né, acho que é em 2 Reis, quando, se eu não me engano, no episódio lá de Ezequias, quando Ezequias redescobre a lei e tal, e se arrepende, e o povo se arrepende, e eles voltam a celebrar as festas, eles celebram a festa dos tabernáculos, e aí o autor o autor inspirado, né, provavelmente Esdras, nos diz que aquela festa não era observada desde os dias de Josué. Então, assim, com todo esse alerta, o povo entrou na terra prometida e logo em seguida deixou de observar as festas. Mas ele deixou de observar as festas porque ele deixou de adorar a Deus. Ele deixou de se consagrar a Deus, ele deixou de se dedicar a Deus, ele deixou de observar os preceitos morais da lei de Deus antes de deixar de observar os preceitos cerimoniais, né? Então fica esse alerta para nós, que a gente... No próprio livro de Juízes, eu gosto muito de citar o último verso, né? E não havia rei, né, em Israel. E cada um fazia o que era reto aos seus olhos. É verdade. E assim era, e hoje é também, né? Quer dizer, a gente não tem uma reverência ao nosso Pai que fez os céus e a terra. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Inclusive nós cristãos, muitas vezes, agimos assim, né? Fazendo o nosso culto, a nossa adoração, do jeito que a gente quer, né? Não que tenha uma norma obrigatória, mas existe um desejo do Pai que a gente se aproxime dele em comunhão com os irmãos e, né, necessariamente não é a forma da igreja exterior hoje, mas é o ajuntamento. Então, eu acho que por isso que a gente tem insistido, ler o Antigo Testamento é uma forma de avivar o nosso compromisso, a nossa santidade, a nossa dedicação ao Senhor, que muitas vezes ela é muito livre, né? Ou até solta demais, às vezes, né? Por falta de reverência daí, né? Na verdade, o que falta é essa reverência, esse sentido. Você falou do livro de Juízes, que é o período imediatamente subsequente ali a Josué, né? E que já marca um período bem trágico, e é muito interessante esse refrão, né? Naquela época não havia rei em Israel. Claro que se esse livro foi escrito numa perspectiva de chancelar a monarquia davídica, a gente até entende o porquê do refrão, por um lado. Mas por outro também, se a gente for para 1 Samuel 8, fica muito claro no contexto que era Deus que era o rei de Israel. Então, quando o autor diz que naquela época não havia rei em Israel, o que ele está querendo dizer tem um duplo sentido, né? Ele diz, Israel não tinha reis como os outros povos, agora passa a ter com Saul, com Davi, e aí o rei tem direitos de, inclusive, tributar, oprimir, escravizar o povo. Naquela época não havia um rei como nos outros povos,
mas esse rei era para ser o Senhor, e também não havia, porque o povo não estava o reverenciando, o povo não estava seguindo, o povo não estava seguindo a lei do soberano, né? E essa era a consequência de todas as mazelas que aconteceram no livro de Juízes, de todas as mazelas depois que acontecem nos demais livros históricos, e esse é o motivo da divisão dos reinos, do extermínio do Reino do Norte e o motivo do cativeiro do Reino do Sul. Na verdade, o próprio Reino do Sul só não é exterminado e varrido do mapa porque o Senhor precisava manter para si uma lâmpada acesa em Judá. Tinha que vir o Messias de algum lugar, né? Senão o Messias não teria vindo. Mas todas essas coisas a gente pode até assim achar curioso, engraçado, mas elas nos apontam para aquilo do que nós somos feitos, né? E graças a Deus que Cristo já veio e que pela graça de Cristo nós podemos nos achegar todos os dias em arrependimento, em quebrantamento aos pés do Senhor, exatamente como era a prescrição das ofertas diárias ali que a gente viu, né? Viu, Carlos? Tem uma pergunta aqui do irmão J. Victor Gonçalves. Ela é uma pergunta muito extensa, mas acho que dá para a gente comentar alguma coisa breve. Ainda há separação ou distinção entre Israel e a igreja? Quer dizer, é coisa para um tratado, né? Para um livro. Eu vou responder. Né? Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal é que não, certo? Porque eu vejo a obra de Deus na história como uma continuidade, e essa pergunta ela surgiu quando a gente estava falando dos tipos. Então, os tipos eles têm em vista realmente que o Israel terrestre, os descendentes de Abraão segundo a carne, modelassem o Israel espiritual, e na verdade já na antiga aliança havia essa distinção, porque nem todos os descendentes de Abraão são israelitas. Paulo afirma lá em Romanos 9, né? Então eu entendo que havia esse caráter profético e essa atuação e essa ação de Deus na história, de maneira que eu particularmente sigo essa linha que entende, acho que isso é muito claro nesses textos do Novo Testamento, né? Romanos 9, 10 e 11, inclusive muitos leem como se fosse uma afirmação de que Israel ainda teria um papel, né, Israel étnico, né, ainda teria um papel escatológico e tal, e eu entendo de uma forma bem diferente na sequência do argumento, na estrutura do argumento, né, inclusive quando Paulo afirma lá em Romanos 11, que sobreveio o endurecimento em parte a Israel para que entrasse a plenitude dos gentios, e desta maneira todo Israel será salvo. No original é desta maneira, é o mesmo advérbio que usa lá em João 3,16. De tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, e de tal maneira todo Israel será salvo. Como? Então não é e assim no sentido de depois. Vem Israel endurecido, vem a igreja depois. Não, é de tal maneira. Como assim de tal maneira? Então, Paulo mesmo está fazendo um jogo de palavras que ele vinha fazendo no capítulo anterior inteiro, ao longo do capítulo. Paulo trabalha um jogo de palavras. Paulo é tão rico em trabalhar os sentidos das palavras. A gente estava falando de lei aqui, né? Eu mesmo identifico 5 sentidos diferentes para a palavra lei no capítulo 7 de Romanos. Eu tenho um vídeo sobre isso. Então, se a gente não ficar atento ao contexto e ao significado, a gente perde o sentido. Paulo faz um jogo de palavras. Veio o endereçamento em parte ao Israel étnico, para que viesse a plenitude dos gentios, para que desta maneira todo o Israel espiritual, composto por Israel étnico mais gentios, aqueles que creem, independentemente de qual nacionalidade, seja salvo. Essa é a minha posição. Mas existem irmãos que creem de maneira diferente, a partir de uma compreensão que surgiu basicamente no século XIX, né, com John Nelson Darby e os irmãos de Plymouth, e depois foi se difundindo, e é o chamado de dispensacionalismo. Então, os dispensacionalistas tradicionais eles têm essa característica de enfatizar bem essa diferença entre Israel e igreja, dizer que são coisas totalmente diferentes e que Deus vai tratar diferentemente com os dois, e tem uma série de coisas. É como o Silvio falou, vai um tratado aí. Mas eu particularmente acho que a interpretação mais natural da Escritura, usando o Novo Testamento para interpretar o Antigo, como eu procurei demonstrar aqui, é afirmando que não existe essa diferença do ponto de vista espiritual e da continuidade da obra de Deus. Existem essas diferenças étnicas com as quais Paulo, inclusive, lida de forma muito enérgica em Romanos, por exemplo.
né? Porque estava vendo aquela dificuldade entre judeus e gentios na igreja em Roma. Viu, irmão Carlos? A gente está tendo ainda aquela live de 1 hora. Parece que tem gente que consegue ter 2 horas, mas no nosso canal a gente está conseguindo uma só. Eu não sei ainda qual é a regra. Se me avisar aqui, a gente pode fazer aquilo que a gente combinou. Eu te aviso, a gente encerra a live, a gente pode abrir uma segunda live. Necessariamente não precisa ser mais 1 hora, mas a gente pode conversar mais 5, 10, 15 minutos para arredondar alguns pontos, né? Agora, eu não sei se... Vai te avisar aí? Se algum perfil... Ainda não avisou, mas vai Pois avisar. Pois é, porque as minhas lives têm passado de 1 hora, talvez pelo fato de eu estar junto com você aí. É isso que eu imaginei. As nossas têm dado 1 hora. Ele ainda não avisou aqui e já deu o tempo. Então, se não cair, ele aproveitou alguma característica do teu perfil e jogou para 2 horas. Pode ser. E a gente continua mais um pouco. Tranquilo. Se porventura, às vezes ele avisa, né? Isso, ele vai aparecer para você um mas reloginho. Mas não avisou ainda. Então eu acho que não... tem assumido... Eu até preciso ler a respeito de qual é a regra, como que eles conduzem isso, se tem algum critério de número de seguidores. Talvez tenha. Depois a gente vê, né? Mas, bom, vamos continuar. Se por outro dia eu não prestei atenção e caiu a live, aí a gente abriu outra. Mas, se aparecer aqui, eu te aviso. Tranquilo. Senão, já deu praticamente 1 hora agora. Eu acho que já deu 1 hora. Você começou um pouquinho antes das 9, não começou? 7h59, desculpa, 20h59, agora já é... 10 horas, 22, certo? Isso. Então, vamos seguir mais um pouco aí, né? Para não tomar muito o seu tempo, mas para a gente aproveitar a riqueza dos comentários aí. Eu também acho bem assim que o objetivo maior de Deus é que todos fossem salvos em Cristo, judeus ou gentios. Infelizmente, nem todos serão. Basta ver o número de hoje, né? A gente tem uns 2,4 bilhões de cristãos nominais. Desses, quanto de fato nasceram do Espírito? Independente de ser católico, evangélico ou ortodoxo. Quais nasceram do Espírito? Esses são filhos. Os que não nasceram do Espírito estão frequentando a igreja, mas ainda não são filhos. E os outros, que é um paralelo... 6 milhões não nasceram. Isso, que é um paralelo muito próprio com a própria história de Israel, se você for ver. Aquilo que tinha em Israel, quer dizer, não bastava ser descendente étnico de Abraão para ser Israel. Né? Isso você tem hoje dentro do cristianismo também. Então essa linha ela permanece. Né? Deus está interessado com o coração, a circuncisão do coração, que foi profetizada inclusive no Antigo Testamento, né? E Paulo retoma em Romanos mesmo, né? Então é um problema que vem desde a época da Antiga Aliança, na verdade. Vem de longe. Eu lembro de uma palavra do David Wilkerson, que ele falou, eu acho que é mais de 20 ou 25 anos atrás, vivemos um triste tempo em que temos que evangelizar os evangélicos. É um bom jogo de palavras, mas é isso mesmo. O evangelismo realmente tem que continuar até a volta de Cristo, né? Porque nós já somos irmãos, mas Deus ainda quer mais filhos, né? Sim. Por um bom tempo, e não só filhos, né? Aprendizes, discípulos, teodidatas, né? Ensinados por Deus, né? Ensinados por homem, glória a Deus, mas sempre ensinados por Deus, né? Isso, o nosso papel é apenas nos auxiliarmos uns aos outros, né? Mas realmente quem faz todo o trabalho, seja de convencimento, né, no sentido da conversão, e seja o trabalho de instrução mesmo, é o Espírito Santo. Né? Nós temos que ter essa noção, e esse é um conceito que está totalmente radicado na graça divina, né, que foi manifestada em Cristo. Paulo diz lá em Tito 2,11, num texto que alguns controvertem quanto à tradução, né, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, mas o que eu quero enfatizar não é nem essa questão gramatical, instruindo-nos para que, rejeitando a impiedade e a vida pregressa e tal, vivamos nesse mundo de forma santa, piedosa. Então, é a graça de Cristo que nos instrui, é a graça que nos ensina, que nos coloca nessa novidade de vida. Claro que nós podemos compreender as coisas intelectualmente, e é muito bom que possamos crescer em compreensão
e podemos ajudar uns aos outros nisso, né? Mas a compreensão verdadeira, quer dizer, aquela palavra cair no coração e aquela palavra transformar as nossas vidas, nós precisamos estar abertos à atuação do Espírito Santo para que isso aconteça. Senão a gente vai ficar também só enchendo de dados e fatos na cabeça, né? E aí vai estar vivendo uma vida normalmente em contradição com aquilo que conhecemos, como era o caso daquele povo de Israel no deserto e depois, apesar de todos os esforços de Moisés, de Josué e do próprio Senhor em orientar aquele povo na entrada da terra de Canaã, né? Tem um aspecto interessante que vale a pena a gente comentar também, remetendo à leitura. É muito legal o foco que você falou dos 3 tipos de leis, né? Mas o coração de Moisés, né? Deus fala para ele: Moisés, você e Abraão, vocês são rebeldes. Eu falei para você fazer uma coisa, você fez diferente. Quer dizer, era só para falar, você foi lá e surrou a rocha e vazou a água dela. Mas, quando Deus fala, ó, você não vai entrar, olha que essa é a terra, mas você não vai entrar, Moisés não barganha com Deus por ele próprio, ele não defende, ele não justifica. Preocupação dele, o coração de um líder, né? Mas alguém tem que levar esse povo. Né? Quem vai ser o sucessor, né? É verdade, alguém vai ter que levar esse povo, Senhor. Por favor, que seja alguém fiel a ti. E esse é um problema na igreja atual, dividida em sub-igrejas, né? Quer dizer, nas comunidades locais, e muitas vezes a gente tem problema de sucessão. Ou porque não preparou o futuro líder, né? Ou porque ficou realmente centralizado num único líder, né? E às vezes a gente tem dificuldades em comunidades locais, grandes, às vezes menores, porque o coração do líder, que normalmente são homens até brilhantes, né? Não estou nem falando dos falsos profetas ou de gente que tem se equivocado, mas que cometeu esse erro de não preparar um sucessor. E a gente vê Josué, em toda a história ali, ele estava sempre pronto, desde os espias, em muitos momentos, lá segurando as mãos de Moisés na batalha, quando ele foi lutar, os outros 2 segurando a mão. Então a gente vê ele como, naturalmente não, né? Ele já tinha o Espírito, né? A palavra fala aqui que ele já tinha o Espírito, né? Que Deus ia dar o Espírito para ele ser o líder, né? Como aconteceu com Saul, né? Saul recebeu uma unção do Espírito ali. Ele já tinha um coração, né? O Espírito inclinado. E a preocupação de Moisés era exatamente essa, né? Quer dizer, em quem que vai ser? E aí todo o zelo de Deus em mostrar claramente que a unção iria de Moisés, né, para Josué, para ele continuar um trabalho brilhante, mas árduo com o povo que ia continuar sendo rebelde, né? Já era rebelde, já tinham morrido os pais rebeldes, mas os filhos eram rebeldinhos ainda, né? É verdade. Bem legal, né? E aí, nesse episódio, é interessante a gente ver com o coração... Realmente, quase que parece assim que alguma coisa não encaixa bem, né? Porque, poxa vida, mas ele bateu na rocha, ele, né? Será que esse erro colocou a perder toda a caminhada dele, né? E tá bom. A gente está lidando com obediência ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Mas a gente vê, até vendo o coração dele, né? A gente percebe o seguinte, a gente percebe que realmente essa ênfase é tão grande da parte de Deus, porque ela tem essa natureza tipológica, né? Moisés ele está ali personificando a lei, e Josué está personificando Cristo. Né? O povo não teve jeito, ele se perdeu de qualquer maneira, seja com Moisés, seja com Josué, né? Tudo que Deus trabalhou ali modelando a obediência, né? A preparação da nova geração, tudo isso é uma lição para nós. Aliás, como Paulo escreve em 1 Coríntios 10, né? Todas essas coisas estão escritas para a nossa instrução, né? Mas então a gente percebe muito claramente esse caráter tipológico, né? Da função de Moisés, da função de Josué. E aí, esse comentário até o Wiersbe faz, ele diz assim, apesar de Moisés não ter conseguido entrar na Terra Prometida ali naquele momento, né, contemplou de cima do monte, mas depois, na transfiguração, ele conseguiu entrar.
Então, no Monte da Transfiguração, ele estava lá com Elias. Então, Deus como que disse assim, pois é, Moisés, você já Agora você cumpriu a está sua aqui, né? função, cumpriu a sua função tipológica, você se mostrou um homem arrependido, contrito, quer dizer, nem barganhou, nem negociou. Ele poderia ter dito isso que eu falei, né? Mas senhor, foi só uma batidinha na pedra, poxa vida. Não, ele se preocupou com o povo, como aliás ele já tinha feito outras 2 vezes, né? Porque quando Deus, logo que aconteceu o episódio lá do bezerro de ouro, né? A gente tem aquela conversa lá e ele diz, não, depois isso de novo. Então, assim, a gente vê esse coração, né? Esse coração do líder. E aí, no final, ele acaba entrando mesmo, né? Com um corpo glorificado aí no Monte da Transfiguração, falando juntamente com Elias, com o Senhor, a respeito da cruz, né? Então, muito bonita toda essa história, se a gente for considerar, né? No seu todo, né? Se a gente não olhar só para o evento isolado, né? Muito bom. E uma coisa interessante também, né, é como que essa riqueza, né, da gente se apropriar com o entendimento dessas ideias, né, desses tipos, desses princípios em todo o Antigo Testamento, norteando a nossa vida como igreja hoje, como coletivo, né? E uma coisa que eu gosto de falar, né, realmente havia um tempo da lei e um tempo da graça. Só que a própria lei, ela é uma expressão de um pai que nos ama. Era uma lei para guardar o povo de Israel, seja a civil, seja a cerimonial, seja a moral, todas elas tinham um princípio de guarda, né? É como se fosse um pai cuidando daquela nação que ele tinha por filho, né? Eu sou o vosso Deus, em muitos lugares fala, né? E vocês são o meu povo. Então é pura expressão da graça, embora ela fosse extremamente rigorosa, até nas sanções, né? Nas punições, em alguns casos, que nem se aplicaria hoje, né? Muitas sanções ali não cabem no direito moderno, né? E eu até queria louvar a Deus por esse momento, porque eu te comentei no WhatsApp, eu tenho alguns amigos advogados, mas assim, ainda não tive até hoje, né, na minha vida cristã, a oportunidade de conversar com um irmão, né, como você, que é uma pessoa da área de direito e que também é teólogo, né, que consegue mesclar, né, essa questão do princípio do certo, do correto, do justo, né, com a lei moderna, né, que em boa parte reflete isso, né? Mas também em algumas partes, não a lei é injusta, mas os homens acabam usando ela de uma forma injusta, né? Mas ver uma pessoa, né, seja advogado, procurador, desembargador, né, um profissional, um juiz, falando, né, da lei, eu acho que é uma coisa muito legal para a gente que muitas vezes também não entende, né? A lei formal, né? Eu até me despertou a curiosidade, eu vou explorar melhor o seu canal também lá, o Direito Sem Juridiquês, né? Porque a gente está imerso, né, nas condições de direitos e deveres e muitas vezes a gente não entende as coisas, né? É verdade. E é muito importante. E na palavra também, né? Eu queria recomendar o canal do Teodidatas, porque a gente tem muita coisa lá, né? Quer dizer, você quer estudar grego, você tem lá um curso de grego baseado no texto do professor Igor Pickering, que é bem semelhante ao texto da Reforma, né? O texto recebido. Você tem um curso de teologia que não está pronto, mas já tem um monte de conteúdo, né? E muitos outros ensinamentos sobre os manuscritos e várias séries que você tem, né? E como eu vi num vídeo recente seu, né? Quer dizer, tem muita coisa não incompleta, porque ela ainda está se construindo, né? Alguns já estão com um conteúdo que você poderia dizer até que é um curso, né? Mas outros estão sendo construídos ainda, né? E dentro daquele princípio, né, também que eu admiro muito, né, você, o professor Wilbur, o pessoal do Ministério Impacto e outros ministérios, nada contra cobrar, mas é muito bom quando a gente consegue o que de graça recebemos, né, que não é de graça, porque muitas vezes você gastou muito tempo, esforço e recursos para adquirir, mas você entrega de uma forma generosa, né? E isso acho muito necessário. A gente tem o canal na mão, né? Porque a internet está aí, só que muitas vezes há dificuldade de acesso, né, para as pessoas, né, por questão de recurso mesmo, né?
Então, eu queria recomendar aí. E depois, alguns vídeos que você citou, eu vou procurar no seu canal, mas se você quiser me mandar no Ah, WhatsApp, eu mando sim. a gente Uhum, posta também em alguns lugares no Facebook ou do Dunamers, né? Então uhum. é isso. Bom, Muito temos aí obrigado, mais um Silvio. tempinho. Se você quiser É, comentar mais só algum aspecto ou o que eu, arredondar, isso que a gente fez aqui hoje, claro que a gente fez com 3 capítulos, então sim. demanda um pouco, mas é uma das coisas que eu tenho procurado fazer no Teodidata, sabe? A gente vai desenvolvendo, assim, né? E é como você falou, as coisas estão todas em construção ali. Mas eu estou sempre aprendendo, né? E aprendo com uma live como essa, aprendo com o pessoal que comenta lá, aqui no Instagram. Mas então, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, dentre todos os meus também interesses diversos, é trabalhar um pouco com exposição bíblica, né? Hoje a minha porta para fazer isso, o meu caminho para fazer isso é o livro dos Salmos. Então eu Sim. tenho uma playlist lá que eu estou conseguindo assim manter um salmo por semana. Eu faço bem isso que a gente fez aqui. Eu tenho feito bem, tenho desenvolvido certo. Algumas playlists eu não tenho feito. Eu já tinha feito uma exposição sem a leitura. Ia direto, dizia o que tinha e tal. Mas perde um pouco. O meu objetivo era fazer vídeos mais rápidos também, mas perde um pouco da riqueza. Para a gente garimpar, a gente precisa de um pouco mais de trabalho e de esforço, né? Então, isso é um trabalho que é muito enriquecedor e que realmente o resultado é muito enriquecedor, pessoalmente mesmo, acima de qualquer coisa, sabe? Eu cresço muito fazendo isso, em compreensão, em quebrantamento, mas é algo que, infelizmente, a igreja tem se ressentido hoje, né? Muitos de uma tradição mais reformada enfatizam a importância da pregação expositiva, tem questões teológicas por trás disso, claro, mas assim, a gente vê que a igreja está carente da palavra de Deus, né? E não é uma coisa complicada, né? A gente pode trabalhar uma passagem bem densa como essa de Números 28 e 29, né? Procurando o que a mensagem, o que a palavra de Deus que está contida ali, aquela mensagem quer nos transmitir, né? Com um pouco de treinamento, com um pouco de instrução, e o que é principal, na verdade, né? Com uma vida quebrantada, na presença de Deus, a gente aprende, a gente consegue, a gente chega nesse ponto, né? Então, esse eu tenho visto que é uma das contribuições, graças a Deus, né, que o Teodidatas tem podido dar aí, com a graça de Cristo, a algumas pessoas, né? Fico muito feliz com as tuas palavras, te agradeço muito, Silvio. É isso aí. Então, pessoal, estamos aí, né? Algumas pessoas já agradeceram aí, né, a live. Agradecemos, né, a presença do irmão Carlos. E eu gosto muito de chamar as pessoas por irmão, né? Independente do cargo, do título que ela tem, né? A gente dá a reverência em cada momento, né? É lícito chamar lícito e obrigatório, né? Chamar um juiz de excelentíssimo e tal. Mas é muito bom quando a gente pode, né? A gente chamar nós uns aos outros como irmãos, que é o que Nessa nós liberdade, somos, né? né? Filhos do Sim. mesmo pai. E eu tenho dito isso, nossa proposta, né, do Dunamers Project é discípulos ensinando e aprendendo com discípulos. Então hoje a gente teve a presença do Carlos, que é um irmão que já tem uma profundidade de ensino e palavra. Mas a gente tem lives aqui, sem desmerecer ninguém, com irmãos que têm uma formação bem menor, mas que em humildade tentam se colocar e se expressar. Vários fizeram a primeira live aqui junto e o canal está aberto. Então, qualquer um de vocês que está participando da live, se quiser participar um dia com uma live aqui, a gente pega um líder do projeto que vai abrir a live para o perfil do Dunamers e entra o convidado comentando, ajudando, lendo, né? Então, esse é o Dunamers é um projeto que a gente criou com vários irmãos do Brasil. A gente fala, não é eu, tá? É vários irmãos. E com esse propósito, agregar mais e mais pessoas, é mais um, não é o ministério, é mais um, mas com um espaço de igualdade, de permitir a liderança quando alguém quer fazer algo, né? Então a gente está começando um movimento também já tem, mas um movimento de oração coletiva digital, seja no Telegram, seja em aplicativos, né? A gente se reúne em vários momentos para oração. A parte de estudo, no primeiro momento, a gente
está mais para indicar estudos como Teodidatas e outros que a gente tem tido acesso, mas no segundo momento também, ou a gente produzir, que eu falo, pessoas que queiram produzir algum conteúdo e publicar via Dunamis. Porque às vezes a pessoa não sabe montar um canal YouTube. A gente já tem um lá. Então, no mesmo espírito, em respeito, em reverência, sem ser o Senhor da verdade, a gente tem um espaço para colocar conteúdos. Né? Então, são redes sociais e site à disposição de irmãos que queiram trabalhar em unidade, nem sempre as mesmas ideias e conclusões, né? Mas sempre preservando, além das diferenças de interpretações, somos irmãos e o papai se agrada quando estamos em união, né? É verdade. Em amor uns pelos outros, né? Jesus ampliou o amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos, ama teu próximo como a ti mesmo, para amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Quer dizer, ele não anulou, mas ele colocou de uma forma incomparável e demonstrada, né? É, o que a gente estava falando antes do desenvolvimento da lei moral na nova aliança, né, no Novo Testamento, de amar o próximo como a si mesmo, que já é um princípio excelente, né, sublime. Ele disse, como eu amei, quer dizer, dando a vida. Então, esse é o princípio do amor que, como cristãos, como seguidores do Mestre, né, devemos vivenciar. Ah, você falou do projeto, Silvio. Eu vou, como a gente tinha combinado de colocar o vídeo também no Teodidatas aqui, né? Então eu vou deixar os links para para o pessoal que vai estar assistindo agora depois no Teodidatas, vou deixar os links do projeto também na descrição do vídeo aí do Dunamers. Tá bom? Eu te mando. Aí a gente combina direitinho, mas eu faço o download, ou não sei se você tem alguma Eu ferramenta. consigo fazer, eu consigo fazer. Tranquilo. Perfeito, eu também faço aqui, a gente publica nos dois canais. Tá bom? Ótimo, beleza. Ó, uma alegria tê-lo aqui. Vamos ter mais interações. A gente combina com o pessoal aí, com você também, da gente ter, quem sabe, uma live fora do horário de leitura também, a gente conversar de algum ponto, ou sobre os manuscritos, ou sobre algum outro assunto que você acha pertinente, né? E é isso aí, eu acho que ministérios, né? Projetos irmãos, é o mesmo conceito de sermos irmãos, né? Pessoa, um do outro. Os ministérios têm que andar juntos, né? Não brigar pelas diferenças, mas se unir pela aquilo que edifica o corpo e aqueles que ainda não são o corpo, né? Eles precisam ser edificados com a nossa união, né? Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, né? Se amardes uns aos outros, né? Então é isso aí. E também, com certeza, você pode voltar aqui com a gente no Antigo Testamento, mas com certeza ali no Novo também a gente vai te chamar aí como conhecedor do grego. Até lá eu vou estar um pouco mais afiado do grego também, mas aí com a tua experiência aí também, né? Então Tá é isso aí, certo, eu meus estou à irmãos. disposição. É só a gente acertar agendas aí, Com e certeza. aí eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, Silvio. Obrigado aí a todos os irmãos que estiveram presentes. A gente vai continuar divulgando, tá? O link do vídeo. E vamos fazer uma oração de encerramento? Amém. Como convidado, vou pedir para você fazer também essa oração Ah, aí. também? Tá bom. Tá certo. Pai, te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado. Tua graça esteve conosco. Reconhecemos, Senhor, que se algo foi acrescentado aqui, se os irmãos puderam receber algo, foi o Teu Espírito Santo em atuação, Pai. Somos apenas servos, Senhor, e ficamos muito felizes ao saber que essa comunhão pode
Amém. No, é, Bem na hora, fiquei com pouca bateria. a metade da tua oração pegou, mas depois sumiu o som. Mas glória a Deus, papai ouviu, né? Caiu a bateria aqui. Acontece. Caiu a minha bateria, ficou com pouca bateria aqui, recebi uma mensagem de pouca bateria. Puxa vida. Mas amém, então. Mas metade da oração a gente pegou e glória a Deus. E só queria encerrar fazendo também uma oração pela sua vida. Tá bom. Senhor Jesus, te agradeço pela vida do meu irmão Carlos, Senhor. Continua abençoando e guardando ele, sua família, Senhor, seu ministério, e que o Teodidatas, os canais que o Carlos tem editado, continuem sendo um rico alimento para o nosso povo, os nossos irmãos que têm tanta sede e fome da palavra que vem da boca do Senhor. Continua usando os teus filhos e todos aqueles que querem ensinar para a glória do único e verdadeiro mestre. Mestres, mas sendo uma extensão do mestre maravilhoso que és tu, Jesus. E o Espírito Santo que tu deste para habitar em cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço pela vida do teu filho, em nome de Jesus e por essa oportunidade de hoje. Amém. Amém, meu querido. Amém. Obrigado, Uma Silvio. alegria mesmo. O bom do digital é que a gente começa a conhecer alguns irmãos que um dia eu vou para Curitiba, você vem para Orlando, mas de repente em outro lugar. Mas também, graças à tecnologia, nós já temos aí, começamos a nos conhecer um pouquinho melhor. Embora a gente conheça as ideias de Deus pela palavra, eu já tenho amado o irmão Carlos pelo que eu tenho visto da extensão da palavra, dos ensinamentos, né? Amém, amém. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado, Silvio. Um grande prazer conversar contigo também. Deus abençoe. Boa noite a todos e Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Vou salvar a live aqui e já fica publicado, tá? Beleza, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.